Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Esperando só um minutinho enquanto aqui aparece para mim que vocês estão assistindo. Ótimo. Estou abrindo a live aqui também no Instagram. Falamos até aqui. Então, pessoal, estamos falando sobre o impacto que a gestão financeira tem nas empresas. Estamos falando que a primeira importância, da gestão financeira é realmente ter controle financeiro, é saber qual é o nosso faturamento, quais são os nossos gastos. Automaticamente, quando a gente sabe qual é o nosso faturamento e quais são os nossos gastos, a gente também consegue visualizar o nosso lucro. Então, é muito comum, que peguem empreendedores que não têm nem a clareza de qual é o nosso lucro, que não sabe identificar qual é o nosso gasto, que quando a gente vai conversar e a gente pergunta assim, olha, qual que é a média de faturamento que você está tendo? E o empreendedor fala assim, olha, Bruna, não tenho nem noção, nem do faturamento, muito menos o do lucro, O do lucro aí já não sabe mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha a clareza do faturamento, dos gastos e automaticamente do lucro. E por quê, O lucro, primeira coisa que ele é o valor final ali, que a gente sempre tem como objetivo ter na nossa empresa. E com ele que a gente vai conseguir realocar melhor os recursos da nossa empresa. Então, automaticamente, quando a gente tem lucro, a gente consegue visualizar que a gente consegue, por exemplo, planejar o futuro da nossa empresa, a gente consegue realocar aquele lucro para o crescimento, a gente consegue retirar aquele lucro para a sua pessoa física como distribuição de lucro da empresa. Então, a gente consegue ver o crescimento, a gente consegue ver todo o nosso trabalho sendo revestido naquele lucro, Então, é muito importante, sim, a gente saber qual é o lucro da nossa empresa. Além disso também, que muitas das vezes, quando a gente vê que a empresa ela está numa situação em que ela não está conseguindo ver o lucro dela, muitas das vezes a gente precisa de parar e aumentar a margem de lucro e realizar uma precificação assertiva. E se a gente está falando sobre precificação, sobre margem de lucro e ela precisa de aumentar porque ela está muito baixa, a gente também sabe que se a gente não tiver o controle financeiro, a análise dos gastos, a gente não vai conseguir fazer. Então, uma coisa impacta diretamente na outra, tá? Tô acompanhando aqui vocês, melhorou sim, ótimo, perfeito. Agora, falando sobre despesas. Então, quando a gente anota os nossos gastos, automaticamente a gente também começa a conseguir reduzir essas despesas. Se você sabe que você está tendo um gasto que você pode diminuir, você consegue diminuir. Agora, quando você nem se atenta que está tendo aquele gasto, Porque você não tem controle e isso pode não ser benéfico aí para a sua empresa. Então, nesse momento de redução de gastos, o que a gente para e faz? A gente analisa melhores fornecedores, a gente analisa formas, de buscar até produtos mesmo, que tenham um custo menor, mas que não abaixe a qualidade dessa empresa. Então, a gente para e faz ponto a ponto desses gastos para entender o que a gente pode reduzir, o que a gente pode até mesmo melhorar sem diminuir a qualidade desse produto, tá? Então, aqui nos gastos, a gente começa a controlar também os gastos fixos e variados, que é importante principalmente para o momento da precificação. E a gente também começa a analisar desperdícios e começa a otimizar alguns gastos. Então, se a gente está falando sobre gastos que a gente consegue diminuir, a gente vai diminuir. É muito comum que na hora que a gente para fazer o controle, os clientes se assustam com os gastos que estão tendo, porque eles muitas das vezes nem imaginam que eles estão gastando aquele valor. Então, eles falam assim, Bruna, eu não imaginava que eu gastava, por exemplo, tá? R$600 com Uber para ir vir da empresa, sendo que eu poderia, estar vindo de outras formas. E não imaginava que eu gastava tanto assim com lanches, com pequenas coisas no dia a dia. Então, é muito importante que a gente para e realmente analise. Além disso também, automaticamente, quando a gente fala sobre controle, lucro,
gastos, a gente também está falando sobre fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que você conseguir visualizar, né, essas informações, conseguir visualizar ali qual que é realmente cada gasto que você teve na sua empresa, cada dia. O fluxo de caixa tem vários formatos, né? Mas o objetivo principal dele é que você tenha saúde financeira, que a gente realmente consiga parar e visualizar quanto você está faturando, gastando e qual é o seu lucro. Eu confirmando. A melhor ideia seria fazer esse controle pelo Excel mesmo? Ingrid, você pode fazer o controle financeiro pela forma que for mais fácil para você ou para seu cliente, tá? Eu sempre recomendo que a gente faça de forma que seja funcional. Existem diversas formas, existem, por exemplo, planilha, existem sistema, existem aplicativo, você pode fazer por bloco de notas, por agenda, por caderno, por planner. Tem que funcionar para você. O que eu mais gosto, com certeza, é sistema, porque o sistema ele automatiza tanto as finanças com nota fiscal, como por exemplo, contabilidade. Então, o sistema ele é muito mais completo, ele consegue automatizar todas as partes ali da empresa. Por exemplo, se for uma pessoa que é psicóloga, se você for pegar um sistema próprio, a pessoa já vai ter o prontuário, já vai colocar ali as informações do paciente dela junto com o financeiro. Claro que, né, a gente só tem acesso ao financeiro. Mas ali ela tem todas as informações e a gente visualiza o financeiro daquela empresa. Então, naturalmente, a gente consegue estar fazendo o controle em qualquer formato. O que importa é funcionar para você e ou para seu cliente, tá bom? Depende de qual que é a sua estratégia nesse momento. Então, pessoal, o fluxo de caixa, né? Até falando sobre fluxo de caixa, tem muitos sistemas que trazem ele, né? A maioria, o sistema sempre traz. Agora, aplicativos, às vezes, não traz o fluxo de caixa. Mas, se for uma empresa pequena ou se for para pessoa física, nem sempre a gente vai precisar dessa informação. Às vezes, só com as outras que o próprio aplicativo traz, já é suficiente para que a gente consiga fazer as movimentações, tá bom? Então, podem mandando aí caso tenha mais dicas, mais dúvidas que eu vou lendo, tá? Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E você que está aqui no Instagram, vá para o YouTube e assistir a nossa live, que está muito legal. E lá nós estamos com um mapa mental para você conseguir ir acompanhando essa live também. Então, vamos continuando aqui. A gente já parou, já controlou, já conseguiu analisar o nosso lucro, já reduzimos as despesas, já paramos para analisar o nosso fluxo de caixa. Até um ponto interessante aqui para empresas, né? Quando a gente fala sobre fluxo de caixa, também é um local onde a gente para analisar qual é a melhor data para você fazer pagamentos. Então, se você é uma empresa, por exemplo, do ramo de comércio, que tem muitos fornecedores, é sempre importante que ali no fluxo de caixa você sempre acompanhe para saber qual é a melhor data para você pagar os seus fornecedores, para que não acumule tudo em uma data só e naquela data talvez você, né, tenha um gasto muito alto, mas não tenha entrada suficiente, tá bom? Além disso também, a gestão financeira ela impacta diretamente na tomada de decisões baseada em dados. Como a gente está controlando, automaticamente você está analisando. Automaticamente, quando você for fazer um planejamento da sua vida, você vai conseguir se basear em dados reais. Não vai ser mais aquela situação de você se basear em situações que nem você está supondo, você nem tem certeza se existe, né? Então, é muito importante porque a gente vai ter informações reais da sua empresa e vai conseguir usar essas mesmas informações para um planejamento estratégico dentro da empresa, tá? Nós temos também previsibilidade, que nada mais é do que fazer um orçamento, né? Do que a gente ter um orçamento ali, a gente ter uma previsão de quanto vai receber, de quanto vai gastar, uma previsão de quando vai acabar um possível gasto, né? Então, supondo aí que você tem um gasto muito alto hoje, com o equipamento novo que você comprou. Quando você tem esse controle, você consegue visualizar que esse gasto ele acaba no mês X.
Então, se você precisa de fazer um novo gasto alto, talvez seja mais interessante a gente esperar esse gasto acabar para iniciar outro. E aqui também nós temos um crescimento saudável e sustentável para a empresa. Quando a gente tem gestão financeira, a gente consegue planejar, a gente consegue crescer, a gente consegue até mesmo criar investimentos muito mais inteligentes, muito mais importantes, estratégicos para a empresa. Quando a gente fala sobre gestão financeira, a gente sempre liga muito, né? Ah, você está fazendo bons investimentos, você está fazendo bons planejamentos, tá? E sempre, né, pensando em estratégias de expansão aí, sempre controlando e evitando riscos, sempre se planejando, principalmente também para um momento que você pode ter queda de faturamento. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de uma empresa que tem a tendência de, no mês X, ter menos vendas por conta que vamos supor que é um sorveteria. Então, uma sorveteria na época do frio tem a tendência de ter menor faturamento. A gente tem que se planejar para esse momento. Então, a gente vai planejar para que no momento do mês X a gente tenha já uma reserva, um capital de giro para pagar as contas, né? E também, ao mesmo tempo, vamos nos planejar para criar estratégias de faturamento maior nesse mês. Então, se a gente sabe que esse mês é um mês de queda, a gente vai procurar, né? Trazer talvez algum outro produto, procurar talvez fazer promoção, fazer algo para atrair esse cliente de alguma forma, tá? Mesmo nessa época doida que a gente nunca sabe quando tá frio, quando tá calor, esse ano nem fez frio aqui em Minas Gerais, mas ainda assim a gente sempre se prepara, né? Tem muitos ramos que chega começo do mês, chega janeiro, fevereiro, começo do ano, né, aliás. Chega janeiro, fevereiro, e as pessoas naturalmente têm assim, deixam, né, de pagar ou de investir ou de comprar muitas coisas que não são tão necessárias para pagar aqueles que são muito necessários, IPTU, IPVA, material escolar, né, enfim. Então, muitas coisas no começo do ano tem uma tendência de queda muito grande. E aí a gente também se prepara para esse momento, seja por capital de giro, seja fazendo ali, né, um investimento, seja para um investimento em reserva, por exemplo, ou até mesmo se planejando para trazer estratégias melhores para aumentar o faturamento nesse período, tá? A gente sempre vê, né, que mesmo que todas essas partes, né, de gestão financeira, elas se unem, elas estão sempre interligadas e elas sempre trazem consequências muito benéficas para as nossas vidas. E é muito comum os empreendedores, até mesmo na nossa vida pessoal, a gente não ter essa gestão financeira e a gente não conseguir ver o impacto que tudo isso causa nas nossas vidas. Quando a gente para entender que muitas das vezes hoje você não está investindo naquele projeto que você gostaria porque você não está tendo controle. Então, sim, por um simples passo, um simples hábito, que é você ter controle financeiro, você está deixando, ao mesmo tempo de investir num projeto que você tenha, a gente começa a ver o impacto que a gestão financeira tem. E automaticamente a gente também começa a ter, né, até mais vontade de fazer acontecer. Então é muito importante a gente ter essa clareza do impacto para que a gente também queira colocar em prática todos esses projetos, né? Me contem aí se vocês ficaram com dúvidas, mas a nossa aula de hoje, ela é uma aula totalmente voltada, né, para realmente trazer essa parte um pouquinho técnica, que é o impacto da gestão financeira para as nossas empresas. Nós vamos estar fazendo toda quinta-feira aulas aqui no YouTube e também no Instagram. As aulas serão sempre meio-dia e vamos uma semana estar eu, Bruna, e outra semana estará a Laísa Mirelli. Então, toda semana nos acompanhe aqui no YouTube e também no nosso Instagram. Vamos deixar aqui o Instagram, Bruna Fialho Contabilidade, Laísa Mirelli com 2 L's. Você consegue estar nos achando lá no Instagram também, que a gente sempre está postando muito conteúdo sobre esses assuntos. Finanças, BPO, contabilidade. E já deixem aí as sugestões de lives que vocês têm, tá? Porque a Ingrid já me mandou uma sugestão super legal. E nós temos aí projetos de trazer sobre vários assuntos, né? Então a gente vai trazer sobre marketing, vendas, enfim, vários outros assuntos também que estão dentro do nosso dia a dia.
porque a intenção é realmente a gente criar esse canal de comunicação, de bate-papo, de uma forma um pouco mais dinâmica, que a gente consiga trazer para vocês aqui vários conteúdos, tá? Me contem aí o que vocês acharam da nossa aula de hoje, se vocês já sabiam do impacto que a gestão financeira causa nas nossas empresas, se vocês hoje já têm essa clareza. Sei que a Ingrid é nossa aluna lá no Método Finanças e BPO Financeiro, então eu já sei que ela está fazendo um trabalho muito legal, está colocando em prática ali, né, toda essa parte de finanças e BPO lá na empresa dela. Então eu já estou acompanhando, estou amando todo esse processo lá na empresa dela. Mas vocês, ou todos os outros que estão assistindo, me contem aí como está sendo essa experiência para vocês sobre finanças, se vocês têm essa facilidade, se vocês não têm, se hoje finanças para você realmente é um hábito que você precisa de adquirir, tá? Aqui no Instagram também me contem. Esperar uns minutinhos enquanto vocês mandam, porque o YouTube, ele é atrasado pra gente, sabe? Então, o YouTube, ele chega bem depois do que a gente tá falando. De toda forma, nós estaremos sempre disponíveis lá no Instagram, também aqui, caso tenha dúvidas. Pode mandar aqui nos comentários dessa live também, tá? Pessoal, então é isso. Agradeço muito. Agradeço vocês por estarem aqui com a gente. Hoje vai ser um dia que a gente vai conversar um pouquinho mais rápido, mas as próximas lives vai ser mais completas, onde a gente vai conseguir trazendo um conteúdo um pouco mais dinâmico para vocês e falando sobre outros assuntos também. Muito obrigada, uma ótima tarde para vocês, tá? Que seja uma quinta-feira muito boa para vocês e nos vemos então na próxima semana, na quinta-feira, às meio-dia, que vai ser com a Laísa Mirelli. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui no Instagram e vou encerrar no YouTube.